O futebol tem uma relação estranha com o tempo. Uma relação quase injusta. Cruel, às vezes. Ele ensina o mundo a acreditar que tudo passa. Que o auge é curto. Que o brilho dura pouco. Que a arte envelhece. Que a magia expira como um contrato mal renovado. O futebol cria uma narrativa confortável, quase didática, a de que o gênio existe apenas dentro de um recorte específico da memória. Um drible imortalizado. Um gol repetido à exaustão. Uma temporada perfeita que vira referência absoluta. Como se aquele momento fosse o limite máximo da existência de um jogador especial. Como se tudo o que vem depois fosse apenas sombra. Como se o tempo tivesse o poder de apagar talento. Como se a criatividade tivesse data de validade. Mas o futebol erra. Porque existem jogadores que não desaparecem com o tempo. Eles não somem. Eles não se apagam. Eles não se tornam irrelevantes. Eles apenas mudam de forma. Quando o Ronaldinho Gaúcho chegou ao Milan, em 2008, muita gente acreditou que estava assistindo ao último suspiro de uma carreira lendária. Para muitos, aquele sorriso já não carregava ameaça. Aquele corpo já não explodia como antes. Aquele futebol parecia distante dos dias mágicos de Barcelona, congelado no passado, como uma obra de arte guardada em um museu. A narrativa era simples, confortável e equivocada. Porque o que poucos entenderam naquele momento é que não estavam diante do fim de algo. Estavam diante de uma transformação. Ronaldinho não chegava à Itália para repetir o que havia feito na Espanha. Ele chegava para mostrar que o gênio não depende do físico. Depende da leitura, do tempo, do entendimento do jogo. E se você ama futebol além dos números, se gosta de histórias que explicam o jogo como arte, memória e emoção, já se inscreve no canal agora. Aqui a gente não fala apenas de estatísticas. Aqui a gente fala do que o futebol faz a gente sentir. O Milan de 2008 não era mais o mesmo. A era dourada ainda estava viva na memória coletiva, mas começava a se dissolver na realidade do campo. O clube que dominou a Europa no início dos anos 2000 agora vivia um momento de transição silenciosa. Kaká havia partido para o Real Madrid. Maldini se aproximava do fim da carreira. Seedorf, Pirlo, Nesta, Gattuso, todos ainda eram grandes nomes, mas já carregavam o peso do tempo no corpo. O Milan continuava gigante, mas já não era dominante. O futebol italiano, por sua vez, atravessava um período peculiar. Era um jogo extremamente tático, físico, organizado, baseado em controle de espaço, leitura defensiva e disciplina coletiva. Um ambiente que, à primeira vista, parecia incompatível com Ronaldinho Gaúcho, o símbolo máximo do improviso, da liberdade criativa e do futebol sorridente. A imprensa italiana não foi gentil. Nem a internacional. Falava-se em fim de linha. Em contratação midiática. Em marketing disfarçado de futebol. Em um nome grande demais para um corpo que já não respondia. Mas Adriano Galliani enxergava algo que poucos enxergavam. Ele não contratou pernas jovens. Não contratou explosão física. Não contratou intensidade moderna. Ele contratou visão. Contratou leitura de jogo. Contratou alguém que entendia o futebol em uma frequência diferente. Ronaldinho nunca foi sobre velocidade. Nunca foi apenas sobre drible. Ronaldinho sempre foi sobre tempo. Desde os primeiros treinos em Milanello, algo ficou claro. Ronaldinho não impressionava pelo físico. Não impressionava pela intensidade. Não impressionava pela força. Ele impressionava pelo silêncio que criava. Jogadores experientes, campeões da Champions League, vencedores de Copa do Mundo, paravam para observar. Não por obrigação. Não por hierarquia. Mas por fascínio. Ronaldinho transformava exercícios simples em espetáculo. Um passe curto virava arte. Um domínio orientado se tornava aula. Um toque de primeira mudava completamente a lógica da jogada. Ele não corria mais que ninguém. Mas pensava mais rápido que todos. No futebol italiano, onde o espaço é raro e o erro é punido sem piedade, isso era devastador. Ronaldinho não precisava de 2 metros livres. Ele criava espaço com o corpo, com o olhar, com a pausa. Ronaldinho não brigava com o jogo. Ele conversava com ele. O clássico contra a Inter não aceita ilusões. Ou você pertence, ou você é engolido. San Siro estava dividido. Tenso. Elétrico. Era o tipo de jogo que expõe fraquezas. Que não perdoa erros. Que revela quem realmente entende aquele ambiente. E Ronaldinho pertenceu. Não com explosão. Não com força. Não com velocidade. Mas com inteligência. Um passe no tempo certo. Um movimento que desmontou a linha defensiva. Um gol que parecia simples, mas só parecia. Naquele instante, o estádio entendeu. A torcida entendeu. O futebol entendeu. Ainda havia algo muito especial ali.
A primeira temporada de Ronaldinho no Milan não foi sobre números absurdos. Foi sobre sinais. Sinais sutis. Silenciosos. Mas constantes. Ronaldinho jogava para o jogo. Para o momento. Para a memória. Cada toque carregava intenção. Cada passe parecia ter um propósito maior. Cada gesto técnico tinha significado. Ele não era o centro absoluto do time. Mas era o elo invisível entre os setores. Mesmo assim, os números vieram. Assistências importantes. Gols decisivos. Participações que mudavam partidas. O Milan se classificou para a Champions League. E Ronaldinho cumpriu sua primeira missão, provar que ainda podia competir no mais alto nível. A grande virada aconteceu com a chegada de Leonardo. Pela primeira vez, o Milan passou a girar ao redor de Ronaldinho. Liberdade total. Sem amarras. Sem obrigações defensivas exageradas. Ele passou a atuar pela esquerda, flutuando entre linhas, criando superioridade numérica onde ninguém esperava. E quando Ronaldinho flutua, o jogo obedece. O futebol desacelerou ao redor dele. Enquanto os outros corriam, ele pensava. Enquanto os adversários marcavam espaço, ele criava tempo. Dribles sem força. Passes improváveis. Jogadas que pareciam simples, mas eram profundamente inteligentes. Algumas partidas não são apenas jogos. São declarações. Contra o Siena, Ronaldinho entregou uma das atuações mais completas de sua carreira europeia. 3 gols. 3 formas diferentes de genialidade. Frieza absoluta na cobrança de pênalti. Tempo perfeito no cabeceio. Precisão cirúrgica no chute de fora da área. Não foi apenas uma grande partida. Foi uma aula pública de futebol. Uma prova definitiva de que o talento não havia desaparecido. Ele apenas havia evoluído. Contra o Manchester United, na Champions League, Ronaldinho mostrou que ainda podia decidir contra qualquer adversário do mundo. Contra a Juventus, ele encantou até rivais. Contra o Napoli, foi protagonista absoluto. Ronaldinho não pedia permissão. Ele lembrava. Lembrava ao mundo que gênios não se aposentam da criatividade. Eles apenas encontram novas formas de existir. O tempo, inevitável, chegou. Menos minutos. Outro sistema. Outro papel. O corpo já não respondia da mesma forma. A intensidade diminuía. A recuperação era mais lenta. Mas mesmo assim, cada toque carregava expectativa. Porque gênios não se desligam. Eles apenas diminuem o volume. Quando chegou o momento de voltar ao Brasil, não houve ressentimento. Houve entendimento. Ronaldinho não precisava provar mais nada. Ele havia deixado algo maior que títulos. Memória. Saiu do Milan respeitado. Admirado. Reconhecido. Ronaldinho no Milan não foi sobre ser o melhor do mundo novamente. Foi sobre ser fiel à própria essência. Sobre mostrar que o futebol também pode envelhecer com dignidade. Com inteligência. Com arte. No fim, os grandes não são definidos por números. São definidos por sensações. Por memórias. Por sentimentos. Ronaldinho foi isso. Uma experiência. Dedo indicador apontando para a direita. Agora eu quero saber de você. Qual jogada do Ronaldinho no Milan nunca saiu da sua memória? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem ama futebol jogado com alegria. Porque a magia verdadeira nunca acaba.